Os sons encontram duas portas de vários formatos, que ainda podem ser enfeitadas de 1000 maneiras. Mas só descobrimos a beleza da fala, do vento, da música, graças a estruturas escondidas dentro do crânio. Este é o único órgão sensorial que realiza dois tipos completamente diferentes de trabalho. Por meio dele, você capta os sons ao seu redor. E é também ele que mantém você em equilíbrio. Sem esta pequena obra arquitetônica, toda a nossa estrutura viria abaixo. Aguce seus ouvidos para a super interessante coleções O Corpo Humano. Super interessante coleções O Corpo Humano. Ouvido, som e equilíbrio. O interior do ouvido possui um delicado mecanismo que dá à zita a capacidade de pular. Para sua carreira na ginástica olímpica, os ouvidos são os órgãos mais importantes. Eles são a porta pela qual a música alcança o cérebro. No cérebro, o ritmo e a melodia são traduzidas em uma sequência de movimentos graciosos e inspirados. Mais importante ainda, os ouvidos de Zita possuem os órgãos que mantêm o seu equilíbrio. Eles acompanham cada movimento, esteja ela no chão ou no ar. Nem todos podem fazer o mesmo que Zita, mas nossos ouvidos nos mantêm ligados com o mundo. Eles se afinam com os sons da fala, um meio de comunicação que só os seres humanos possuem. Aqui, protegida pelos sólidos ossos do crânio, está localizada uma das peças mais sensíveis da engrenagem humana. Apenas algumas partes são usadas para a audição. O tímpano, um grupo de ossos muito pequenos, e a cóclea, enrolada como um caracol. Você possui ouvidos capazes de distinguir milhões de sons diferentes, mais do que qualquer outro animal. Você pode reconhecer centenas de amigos e colegas com base nas mínimas diferenças entre as vozes deles. Você pode selecionar o que alguém está falando no meio de uma grande confusão e até localizar uma pessoa somente pelo som. O senso de direção embutido em cada um de nós depende principalmente dos ouvidos. Uma voz do lado esquerdo de Zita alcança o ouvido esquerdo antes do ouvido direito, ainda que essa diferença seja de apenas alguns milionésimos de segundo. Um atraso minúsculo, mas o suficiente para revelar o lugar exato onde está o treinador. Os ouvidos não são idênticos. Eles têm pequenas diferenças e, por isso, reagem de modo diferente ao mesmo som. As formas da orelha são tão individuais quanto uma impressão digital. Elas ajudam a aprimorar nosso senso de direção. Quando o som chega aos nossos ouvidos, estes sulcos e dobras amplificam algumas frequências e diminuem outras. O resultado são mudanças sutis no som que chega até nós por diferentes ângulos. O ouvido externo capta as ondas sonoras, que depois entram pelo canal auditivo.
Pelos e cera afastam a sujeira e os insetos. Lá no fundo, as ondas sonoras ressoam na única barreira entre o mundo exterior e o mecanismo interno do ouvido, o tímpano. Esta membrana está estreitamente ligada ao canal auditivo. O som que chega ao tímpano provoca uma vibração que é o início de todo o processo da audição. A partir do tímpano, o som deve seguir um caminho complicado dentro do ouvido, antes de ser finalmente analisado por esta estrutura em forma de espiral, a cóclea. Agora você vai fazer uma viagem através de algumas das menores estruturas do seu corpo. Partindo do tímpano, o som atravessa esse buraco cheio de ar, o ouvido médio. Ele mede uns poucos milímetros. As vibrações acionam 3 pequenos ossos. Primeiro, o martelo, ligado diretamente à parte de dentro do tímpano. O segundo osso é a bigorna, que tem esse nome por sua semelhança com o objeto. O terceiro é o menor osso do corpo, do tamanho de um grão de arroz. Seu nome lhe cai bem, estríbulo. Estes ossos agem como pequenas alavancas, aumentando 20 vezes a pressão das ondas sonoras. Mas esse mecanismo também serve de guarda-costas para a delicada estrutura interior. Se o tímpano for agredido por algum som alto e perigoso, esses ossinhos travam pela contração reflexa dos músculos auditivos. Eles são os únicos ossos que não crescem durante a infância. Os ossos do ouvido de um adulto são do mesmo tamanho de quando ele era um recém-nascido. Este mecanismo admirável e super afinado é capaz de aguentar muitos golpes. O ouvido médio costuma ter problemas quando a pressão externa muda de repente. A mudança distende o tímpano e desequilibra as alavancas de ossos. Quando você viaja de avião, a altitude afeta o seu ouvido, provocando uma sensação incômoda e dolorosa. As membranas sensitivas são distorcidas e enviam sinais de dor ao cérebro. Para diminuir a dor, às vezes é suficiente dar um bocejo. Com esse gesto, você despacha uma dose extra de ar para o ouvido através de um canal bem fino entre ele e a garganta, a tuba auditiva. Esse ar faz com que a pressão dentro do ouvido fique igual à que vem do lado de fora. A viagem das ondas sonoras pelo ouvido médio termina com a vibração do estribo contra uma fina membrana na chamada janela oval.